Pessoal, vamos seguir com a correção dos exercícios que eu passei para vocês na live, a partir do 4 então, né? É muito comum que mulheres apresentem um quadro de anemia durante a gravidez. As mulheres anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma acentuada falta de ar. Essa condição, em geral, pode ser tratada por meio da ingestão de sais de ferro ou de uma dieta rica em ferro. Só não dá para ser muito ferro aí, né? Até teve uma aluna que ela questionou sobre a condição de se ter muito ferro, né? Uma alta concentração de ferro no sangue pode prejudicar na gestação. Na verdade, não seria a concentração de ferro em si, mas seria a alta da ferritina, né? Ferritina é tipo um saquinho que armazena os ferros. Cada ferritina é uma proteína, né, intracelular, e ela armazena o ferro principalmente no fígado. Então, cada saquinho dessa ferritina, digamos assim, né, que seja uma bolsinha que armazena o ferro, ela vai ter cerca de 4.500 ferros ali dentro, prontinhos para ser liberados para o sangue, né, ou retirados, se acaso tiver em altas concentrações. E se a mulher estiver com pouca demanda de ferro circulante, ela, lógico, libera. Então, ela trabalha nesse sentido. Níveis elevados de ferritina, ou seja, muita ferritina, pode ser aí um diagnóstico até de inflamação. Então, não é bom. E altas concentrações também causam parto prematuro, segundo alguns estudos, um estudo da Oxford até. Então, muito ferro também não é legal, né? Tu ingerir muito alimento que contém ferro. A gente sempre tem que estar num equilíbrio, né? Principalmente na gestação. Às vezes na gestação a gente acha que, eu tenho que comer por 2. Mentira. Não é bem assim, né? Mas vamos seguir aqui na pergunta. Ela tá se referindo ao contrário disso, né? Ela tá se referindo com a anemia aí. E aí a anemia é falta de ferro circulante. Então, explique de que forma a dose extra de ferro alivia os sintomas de falta de ar. Essa dose extra, é claro, ela está se referindo a uma dose que de fato a pessoa já não está tendo mais o ferro nas condições ideais, circulantes no sangue. Então, para quem respondeu que as grávidas, né, necessitam aí de uma demanda maior de ferro, lógico, vai ter que passar para o feto também e garantir a saúde dela, tá certo. Mas e por quê? De que forma o ferro vai aliviar os sintomas da falta de ar? Estou com anemia, preciso comer fígado, que contém muito ferro, né? É muito irrigado de sangue, e aí, claro, tem bastante hemácia, logo, se tem bastante ferro, como a gente aprendeu lá nas explicações das questões anteriores que falavam do ferro. Então, é necessário que se haja para que ele leve o oxigênio de maneira suficiente para todas as nossas células, principalmente para oxigenar o nosso cérebro. Então, quanto mais ferro, melhor para a oxigenação das células. E aí é lógico que a falta de ar vai cessar, os sintomas de desmaio também, porque tu tá oxigenando as tuas células, uma vez que tu tem ferro agregado lá na hemoglobina. Vamos achar a hemoglobina aqui. E aí é lógico que, né, a hemoglobina, que é essa proteína quaternária gigante, digamos assim, que ela faz parte aí da hemácia, do nosso glóbulo vermelho. E claro que dentro dela a gente tem os grupos M, que nós falamos, né? E cada um deles vai ter um ferrozinho ali no meio. É esse aqui que vai capturar o oxigênio dos pulmões e carregar ele pela corrente sanguínea, irrigando as células e, lógico, oxigenando. Tá, pessoal? Então, a 4 é isso. Aqui eu coloquei 2 mãos, para vocês terem uma noção de como é uma pessoa anêmica, ou seja, com falta de ferro circulante, e aqui uma pessoa normal, sadia. Olhem a diferença. A gente também consegue perceber se a pessoa está com um pouco, né, de falta de ferro, até com um processo de anemia, olhando aqui embaixo da pálpebra dos olhos, né? Se tiver bastante irrigada, com bastante sangue, bastante avermelhada, é lógico que ela está numa condição ideal aí de ferro. Agora, se ela tiver com a pálpebra interna mais esbranquiçada, é porque não tá tendo tanto ferro circulante. Aí tem que tomar um cuidadinho aí, tá? Número 5.
Na questão a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Sobre as substâncias que compõem os seres vivos, é correto afirmar que 1. Os carboidratos, os lipídios e as vitaminas são fontes de energia para os seres vivos. Se eu falar em carboidrato, sim, o açúcar é fonte de energia para mim. Lipídio também posso considerar em um segundo momento, quando eu não tiver muita glicose disponível. Eu posso estar quebrando lipídio para formar energia, sim. Mas vitaminas não, tá, pessoal? Vitaminas não tem nada a ver com geração de energia para os seres vivos. As vitaminas têm outra função. A função da vitamina, de fato, é regular, né? É ajudar no metabolismo de algumas substâncias, atuar como cofatores enzimáticos, que a gente fala. As enzimas são proteínas que atuam tanto na quebra quanto na produção de outras substâncias. Então, vitaminas não se aplica aqui, tá? Item 2, deixa eu colocar lá nas vitaminas pra gente relembrar um pouquinho. Aqui eu tenho as vitaminas, né? E são solúveis em gordura na presença de lipídio, ou então aquelas que são solúveis, ou seja, elas se desfazem, né? Elas conseguem trabalhar melhor na presença de água. Então aqui eu tenho as ADEC, vitamina A, a D, a E e a K, como sendo as lipossolúveis, e as do complexo B. Por que complexo B? Porque tem vários tipos de B. Tem a B1, a B2, a B3, cada uma vai servir para alguma coisa. Tá? Ácido ascórbico, que é a vitamina C, ácido fólico, que a gente usa, né? Faz uso aí principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, para que o bebê tenha o desenvolvimento do sistema nervoso todo de forma adequada. Então, cada um, piridoxina para memória, auxiliar aí, né? Na memória, no raciocínio lógico. Enfim, eu tenho vários tipos de vitaminas. Então, vitamina é para isso. Serve para regular o nosso, digamos assim, ter um equilíbrio. Ó, as vitaminas são moléculas inorgânicas fundamentais para a nossa saúde e elas não precisam ser ingeridas em grande quantidade, claro, mas o pouquinho que a gente ingerir, principalmente por conta das frutas aí, já é suficiente, né? E eles são catalisadores de reação. Então, eles aumentam a possibilidade, digamos assim, de uma reação química acontecer. Eles potencializam uma reação química, né? Na presença de vitamina, uma reação química de fato acontece e ela é bem feita. E elas também atuam como antioxidantes. O que é antioxidante? É fazer com que esses óxidos, que quando a gente metaboliza substâncias são gerados, eles não se fazem, né? Eles não são produzidos. Logo, eles não se aderem aí, não ficam incomodando dentro das nossas células. Então, é antioxidante. A gente não envelhece tão rápido. Enfim, as vitaminas são maravilhosas e fazem aí, lógico, parte também do nosso sistema imunológico. Fortalece, como no caso, a vitamina C. Então, para quem quer saber mais um pouco de vitamina, né, dá uma lidinha ali no que tá se dando ali. Bom, a número 1 tá errada. Vamos para a 2, então. Opa, a 2 tá dizendo o seguinte: a água é a substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos, correto? 4, peso 4 aqui. Além de sua função energética, os carboidratos estão presentes na formação de algumas estruturas dos seres vivos. Correto, ele faz parte, inclusive, das nossas membranas celulares, né? Eles têm ali no glicocálix, por exemplo, da célula, que é aquela partezinha externa da membrana plasmática, onde ele faz reconhecimento de algumas substâncias para poder fazer com que ela entre ou não entre dentro da célula, né? A de peso 8. As gorduras constituem o principal componente estrutural dos seres vivos. Não, gordura é feita para gerar energia. Então, ela não faz parte da estrutura. Existem alguns tipos de lipídios, como, por exemplo, os fosfolipídios, que fazem parte da estrutura das membranas plasmáticas. A gente não viu ainda, né? Vamos ver agora em citologia. Mas eles não fazem parte da estrutura dos seres vivos. O que faz parte da estrutura dos seres vivos, principalmente as proteínas. Então, tá errada a de peso 8. 16. Os seres vivos apresentam uma composição química mais complexa do que a matéria bruta.
sendo formados por substâncias orgânicas, como as proteínas, os lipídios, os carboidratos, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Não vimos os ácidos nucleicos ainda, tá, pessoal? Que é o DNA e o RNA. Isso aqui eu abordo quando a gente trabalhar núcleo, que vai ser um tema depois da citologia ali, da célula em si, tá? Então, está correta a 16. Bom, a soma é 2 mais 4 mais 16. Soma 22. Número 6. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação dos alimentos que ingerimos. Entre os nutrientes que ingerimos, indique o mais utilizado na produção desta energia: proteína, carboidrato, lipídio, sais minerais ou água. Então, quer dizer, a energia que usamos para realizar os movimentos, ela vem da degradação de alimentos. E aí, quem é que de fato, quando degradado, gera energia para mim? Em primeira instância, digamos assim, né? A minha célula prefere o quê no primeiro momento para quebrar? É claro que é glicose. E glicose faz parte dos carboidratos. Então, a letra correta, letra B, carboidrato. Os carboidratos, eles têm um alto teor de oxigênio na molécula da glicose, né? Por isso que quebra mais fácil, é mais rápido de quebrar o carboidrato do que uma proteína, por exemplo, que ela é estrutural, ela é complexa. Lipídio também é mais complexo. Mas no momento que eu não estiver mais tendo disponível carboidrato no meu corpo, sei lá, parei de comer açúcar, qualquer coisa que tenha glicose, é lógico que o meu organismo vai procurar outros meios, né? Por exemplo, o lipídio num segundo momento. Acabou o lipídio, eu vou procurar proteína, mas aí eu já vou estar seca, raquítica, né, nesse momento aqui. As pessoas anoréxicas são assim, né? Bom, número 6, então, letra B, 7. Uma dieta com consumo adequado de carboidratos, além de prover energia para o corpo, ainda proporciona um efeito de preservação das proteínas. A afirmação está correta, por quê? Porque os carboidratos armazenados sob a forma de gordura corpórea constituem uma barreira protetora das proteínas? Não é bem assim, eles não protegem nada, eles servem para ser quebrados mesmo e gerar energia. Letra B, se as reservas de carboidratos estiverem reduzidas, vias metabólicas sintetizarão glicose a partir de proteínas. Essa é a correta, era o que eu estava falando antes. Claro que pulou a parte dos lipídios, né, como uma segunda opção da célula. Mas ela também pode, sim, preferir uma proteíninha se estiver disponível no momento. Então, a 7 é a letra B, a correta. Esse esquema aqui, essa arte aqui, ela trabalha a questão do açúcar. Quando ele estiver em alta concentração no sangue ou em baixa concentração. Bom, vamos supor que eu comi lá uma bolacha recheada inteira. E é claro que o meu sangue está repleto de açúcares, né? Repleto aí de glicose circulando no sangue. O que acontece então? Lá no meu pâncreas, eu estimulo uma célula, que se chama célula beta, a produzir insulina. Esse hormônio, que é muito importante, que essa glândula secreta, e que a insulina vai direto para a corrente sanguínea fazer o quê? Pegar as moléculas de glicose que estão disponíveis ali no sangue em altas concentrações e levar para o fígado. Lá o fígado, ele vai reter essa glicose, as células do fígado, e vai armazenar na forma de glicogênio, que é um outro tipo de carboidrato que está lá prontinho para ser usado quando a minha corrente sanguínea estiver em falta ou com pouca concentração de glicose, principalmente para o meu cérebro. O meu cérebro adora glicose, ele trabalha muito e ele precisa de açúcar, ou seja, ele precisa de uma substância que seja boa para quebrar de imediato. Então, eu tenho que ter uma concentração regulada de açúcar também disponível no sangue. Mas quando eu tenho em altas concentrações, como eu comi um monte de chocolate ou um monte de bolacha recheada, é lógico que eu sou obrigada a regular isso. Quem é que regula a alta concentração? A insulina.
Bom, se eu não tiver muita glicose circulando no meu sangue, já tô com dor de cabeça, eu tô há 4 horas estudando, eu não tenho mais força mental para trabalhar. O que acontece? O pâncreas, ele estimula a outra célula do outro ladinho dele, que é a célula alfa, e essa aqui ela não produz insulina, ela produz glucagon, que é um outro tipo de proteína que vai auxiliar, mas é na liberação, ele sinaliza o glucagon, ele vai sinalizar o fígado para liberar o glicogênio. Liberando o glicogênio na corrente sanguínea, é lógico que eu vou ter mais um pouquinho de glicose para mim, para quebrar, para eu poder realizar as minhas funções aí, principalmente cerebrais. Isso aqui é bem interessante a gente saber, né? É importante quando a gente trabalha carboidratos, essa interação aí entre insulina e glucagon. 8. Os lipídios são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Como qualquer substância orgânica, vai ter o CHO, né? Carbono, oxigênio e hidrogênio. Fazem parte ainda da composição dos lipídios outros elementos, como por exemplo o fósforo. Possuem funções básicas nos organismos, tais como fornecimento de energia para as células. Alguns tipos participam da composição das membranas celulares, aqueles fosfolipídios que eu mostrei para vocês. Atuam como isolantes térmicos em animais endotérmicos. No nosso caso, quem tem uma gordurinha a mais aí na barriguinha, já é mais fácil aí passar o inverno, não sente tanto frio. Quem tem são muito, né, muito lipídio armazenado, são os ursos polares, os animais dos locais assim onde tem muito, o inverno é bastante rigoroso, né? Então ele é um isolante térmico, os lipídios também atuam como isso e facilitam determinadas reações químicas que ocorrem no organismo. Sobre lipídios, marque a alternativa incorreta. A bainha de mielina, responsável pela condução saltatória do impulso nervoso, possui em sua composição esfingolipídios. Exato, tá correta. Olha aqui como é que funciona a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? Percebam vocês que aqui é um neurônio. Aqui eu tenho os dendritos, né? Aqui eu tenho toda a parte da transferência do impulso nervoso que vai chegar até nas sinapses e daqui passar para um outro dendrito que é desse aqui. Então é assim que funciona a transmissão do impulso nervoso, é dessa parte para cá. Tem muitos neurônios, não são todos, mas tem alguns, né, que tem aqui, ó, para facilitar o impulso saltatório do impulso nervoso, tem muitos que possuem uma bainha de lipídio. Isso aqui em amarelo é uma bainha de mielina que se fala. O que acontece? O impulso nervoso chega aqui, ele salta para cá, salta para cá, salta para cá, salta para cá e vai. Ele não precisa percorrer todo o axônio, ele faz saltos. Isso facilita e aumenta a propagação do impulso nervoso, tá? Então aquela questão lá tá correta. Letra B, glicerídeos, cerídeos, que também são ceras, e fosfolipídios são classes de lipídios com características pouco solúveis em água. Tá correta também. Eles são difíceis de se dissolverem em água. Se eu colocar azeite num copo d'água, vocês vão ver que ele não vai se misturar, né? Então, a B também tá certa. A letra C, grande parte do colesterol é transportada no sangue através da LDL, que é uma lipoproteína, uma proteína agregada a um lipídio de baixa densidade. Uma parte dela é excretada no fígado e a outra serve para síntese de membranas celulares. Para vocês entenderem melhor sobre o que é colesterol bom e o que é colesterol ruim, é interessante vocês verem esse vídeo aqui do YouTube, que ele é bem didático na questão aí da diferença entre um e o outro, tá? Que lógico que tá na densidade dele. O colesterol se move pela nossa corrente sanguínea em lipoproteínas, que são as carregadoras desse colesterol. E a diferença entre o bom e o mal está na densidade dessas lipoproteínas. Entre elas estão o LDL e o HDL. Como assim? LDL é a sigla de Low Density Lipoproteins
inglês significa lipoproteínas de baixa densidade, ou o famoso mau colesterol. E é justamente pelo fato de o colesterol estar ligado a lipoproteínas de baixa densidade que ele se torna mau, pois essas lipoproteínas entram muito facilmente nas vias que levam a tecidos importantes, como coração, nervos e medula, e não conseguem segurar e carregar bem o colesterol, fazendo com que ele fique pelo caminho e acabe se grudando nas paredes dos vasos sanguíneos e artérias, diminuindo o fluxo de sangue. Por isso, o LDL está diretamente relacionado a doenças cardíacas, mas nem só de coisas ruins é feita a vida. O HDL, ou High Density Lipoprotein, que significa lipoproteínas de alta densidade, também é conhecido como bom colesterol. Como essas lipoproteínas são de alta densidade, elas são capazes de limpar e carregar os excessos de gordura depositados nas paredes das artérias, removendo e transportando elas de volta ao fígado para serem metabolizadas. Ou seja, o corpo produz o que chamamos de mau colesterol, que em excesso pode formar placas nas artérias. Mas o corpo também produz um bom colesterol, que retira esse excesso e utiliza para formar energia celular. Não é maravilhoso? E está correta aqui, né? A grande parte do colesterol é transportada no sangue pela de baixa mesmo. Letra D. O colesterol é precursor das vitaminas do complexo B. Deixa eu botar assim que foi melhor para ler. O colesterol é precursor das vitaminas do complexo B, sendo estas lipossolúveis, importantes no metabolismo celular. Tem alguma coisa errada aqui, né? Que parte dessa alternativa que está errada? Dizendo que as vitaminas do complexo B são lipossolúveis. Não, as do complexo B a gente viu antes, elas são hidrossolúveis. Então essa aqui está errada. A número 8, a errada é a letra D. E ainda, o colesterol, ele não é precursor das vitaminas do complexo B. Seria a vitamina D, né? É precursor da vitamina D. Vamos passar para a 9, penúltima. Analise os artigos a seguir. A margarina finlandesa, que reduz o colesterol, chega ao mercado americano ano que vem. O uso de albumina está sob suspeita. Lactose não degradada gera dificuldades digestivas. Aí vem a pergunta: as substâncias em destaque nos artigos são, respectivamente, de natureza... Que natureza que tem o colesterol? Colesterol é um glicídio? É um açúcar? É um glicerídeo? Não, né? Claro que ele é um tipo de lipídio, mas não é um glicerídeo. O colesterol é um esteroide. Então, a gente trabalha com a letra A e com a letra B, que as duas formas estão corretas, quando eu digo que colesterol é um lipídio. Então, né, ele tem natureza lipídica. E a albumina? A albumina é um tipo de proteína, então ele vai ter aí a natureza proteica, e lactose é um tipo de açúcar, é o açúcar do leite, então é de natureza glicídica, ou de carboidrato, enfim, mas aqui tá glicídica, né? Então a alternativa certa da 9 é a letra A. Colesterol é um tipo de lipídio, albumina é um tipo de proteína e lactose é um tipo de carboidrato, ou glicídio. E 10, última. Em nossa dieta, a digestão de alimentos ricos em minerais e vitaminas deve ser uma preocupação constante, uma vez que tais nutrientes participam de uma série de processos metabólicos indispensáveis à sobrevivência celular. Na coluna 1, listamos alguns minerais e vitaminas, enquanto na 2, listamos algumas importantes atividades celulares dependentes desses nutrientes. E aí pede-se para a gente relacionar um com o outro. Então, quer dizer, ferro. O que o ferro faz, né? Ele auxilia na absorção de sais de cálcio no intestino? Não. Ele entra na composição da hemoglobina, importante no transporte do gás oxigênio? Correto. Então, o ferro aqui eu já listo como sendo 2, né? O 1, aliás, aqui no 2, né? Colocaria o número 1 aqui. Enxofre. O que o enxofre faz? Ah, professora, eu não sei muito bem do enxofre. Bom, vamos pular, vamos para o iodo. Não sei também tanto assim do iodo. Vamos para a vitamina D, que é aquela que eu pego no sol. Vamos ver então se eu consigo essa. Ai, não, professora, tá mais difícil. Então é assim que a gente faz a construção da resposta correta. Eu vou por eliminação. Opa, o ferro eu já entendi. Sei que é essa aqui de certeza. Então, qual dessas alternativas eu vou ter o número 1 na segunda posição? Opa, achei aqui na segunda posição, letra A. Essa aqui é a B e eu não trabalho mais com a B, posso riscar. A C também não rolou.
e a E também não. Quer dizer, eu vou trabalhar com essa opção aqui de ser a letra D ou a letra A. Vocês entenderam como que a gente consegue trabalhar em cima de uma questão? É assim que a gente resolve uma questão. Vamos por eliminatória. Eu pego o que eu tenho de certeza absoluta aqui e depois eu jogo para ver as opções que tem aqui. Então aí, a letra A e a letra D, as duas estão me dizendo que o 4 vai em primeiro lugar, ó. Então a vitamina D, de fato, ela ajuda na absorção de sais de cálcio no intestino. Então, por que dizem que a vitamina D é boa para o raquitismo? É boa para eu ter ossos fortes. Porque, de fato, ela vai auxiliar a absorver cálcio. E se eu tiver cálcio absorvido, esse cálcio vai para os meus ossos, vai compor a dentina, vai evitar hemorragias, enfim. Então, 4 e 1 eu já sei. E aí? Qual seria a próxima, né? Aqui, integrante da composição de certos aminoácidos, como a metionina e a cisteína. O que integra um aminoácido, né? Eu já vou falando porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. É o enxofre, tá? O enxofre ele é maravilhoso, é aquele que está presente no repolho, no brócolis, nesses tipos de alimentos que tem cheiro ruim, mas o cheiro é por conta do enxofre e ele é maravilhoso. Olha ali o que ele faz, ó. Faz parte da nossa estrutura corporal, uma vez que ele compõe os aminoácidos presentes em algumas das proteínas que foi colocado aqui na questão, tá? Então, a sequência lógica é essa, da letra D, tá? É 4, 1, 2, 5, 6 e 3. Fechou, pessoal?